Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os agentes endógenos, ou seja, os agentes internos da Terra. Pessoal, antes da gente iniciar nossa aula, muito importante que vocês estejam bem tranquilos com relação ao conceito de placas tectônicas, os movimentos de placas tectônicas. Se vocês têm dúvidas sobre isso, não deixem de conferir o nosso vídeo, nossa aula sobre esse conteúdo, sobre esse tema, para que vocês tenham um bom entendimento aí ao longo da nossa aula sobre o que a gente vai falar hoje, beleza? Dito isso, então, seguinte, eu trouxe esse mapa para a gente fazer uma introdução da nossa aula, porque ele vai trazer algumas informações fundamentais. Ele está ilustrando para a gente áreas de ocorrência de terremotos, que são as áreas em bege, e área de ocorrência de vulcanismo, presença de vulcões, onde a gente tem ali os triângulos em vermelho. O que eles têm em comum? Eles têm em comum o fato de estarem presentes em áreas de bordas, de limites das placas tectônicas. Como é que eu sei disso? São as áreas em verde aí no mapa, ilustrando onde as placas se encontram, onde elas se afastam, onde elas fazem deslize lateral. São os três movimentos típicos que a gente tem das placas tectônicas, tudo isso na nossa aula. Daqui a pouquinho também eu vou fazer uma breve revisão para vocês acompanharem bem a aula. Então, isso está ilustrando que áreas que têm encontro de placas, afastamento das placas, área de contato entre elas, são justamente as regiões onde eu vou ter mais ocorrência de terremotos e de erupções vulcânicas. Terremoto, erupções vulcânicas, movimento das placas tectônicas, todos eles são exemplos de agentes internos do nosso planeta, que é justamente o tema da nossa aula. Quando eu falo agentes internos, pessoal, pensem que eu estou falando sobre as forças que se originam do interior do planeta, especialmente do manto, que é onde a gente tem magma, que é rocha derretida, que está em constante movimentação, gerando o que a gente chama de corrente de convecção, tudo isso na nossa aula de placas tectônicas, e que movimentam as partes que compõem a crosta terrestre, que são grandes blocos de rocha, chamadas de placas tectônicas. Então, essas placas tectônicas, quando se movimentam, um tectonismo, elas vão gerar várias consequências, como tremor de terras, como erupções vulcânicas. A gente vai abordar esses três exemplos aí de agentes internos, que é o nosso tema da aula, e a gente começa pelo tectonismo. Simplesmente, galera, tectonistas vão lembrar de placa tectônica, por isso o nome. Então ele está relacionado com o movimento das placas tectônicas e a consequência desses movimentos. Então a gente vai ter formação de montanhas, a gente vai ter tremores de terra, a gente vai ter erupções vulcânicas, formação de falhas. Então tudo isso está relacionado com o movimento das placas tectônicas, que a gente vai chamar então de tectonismo. Um segundo exemplo de agente interno do planeta são os terremotos, que são causados exatamente pela movimentação das placas tectônicas, que é o tectonismo. Então, uma das consequências do tectonismo, terremoto, que é esse alívio de tensão, né, entre as placas, né, quando elas entram em contato, quando elas se afastam, fazem um deslize lateral. Quando isso ocorre, até mesmo quando tem uma falha na placa tectônica, né, pode causar ali uma liberação de energia nas rochas, né, nas placas tectônicas, e essa liberação de energia, ela pode chegar até a superfície, causando um tremor na superfície terrestre. Por isso, terremoto, tremor de terra. Quando esse tremor de terra ele é de baixa intensidade, a gente dá o nome de abalo sísmico. Então, o abalo sísmico ele é diferente de terremoto, ele é só um tremor de terra menos intenso, tá bom? Mas todos têm a mesma origem. O abalo sísmico e o terremoto têm a mesma origem, né? No movimento das placas tectônicas. Para a gente entender melhor os tremores de terra, é legal a gente analisar essa ilustração aqui. Ela está mostrando para a gente o seguinte, pessoal. Onde está escrito ali o foco, que seria o hipocentro do terremoto, é a região onde a gente teve o contato das placas tectônicas, ou seja, onde elas se encontraram, onde elas se afastaram, ou onde elas deslizaram. Isso ocorre, então, ali na crosta terrestre, em partes mais profundas da crosta terrestre, numa região, então, distante da superfície. Acontece é que esse movimento ali das placas tectônicas vai liberar energia, como eu falei para vocês. E essa energia ela vai sendo propagada pela placa tectônica até chegar à superfície terrestre. E o ponto da superfície terrestre mais próximo ali do hipocentro, do foco, da origem do tremor de terra, é onde a gente vai ter o epicentro do terremoto. Então a gente costuma ouvir isso, né? Nos noticiários, né? O epicentro do terremoto foi na cidade X, na cidade Y. Então tá falando que aquele epicentro daquela cidade é a parte mais próxima, menos distante do foco do terremoto, do hipocentro. E é justamente a parte ali de contato das placas tectônicas. A gente pode comparar essa liberação de energia pelo tremor de terra ali na placa tectônica com a experiência de jogar uma pedra em um rio e observar ondinhas sendo formadas a partir dessa pedra que atingiu ali a água. Então essas ondinhas que vão sendo liberadas funcionariam como se fossem as ondas sísmicas que são liberadas pelo tremor de terra ali na placa tectônica. Para a gente medir o grau de intensidade de um terremoto, a gente usa a famosa escala Richter, criada lá em 1935 por pesquisadores dos Estados Unidos. Um deles tinha o sobrenome de Richter, por isso ficou então escala Richter. Então não tem nada a ver com aquele estúdio de dublagem de filmes
do Herbert Richards. Cuidado com os gigantes. Versão brasileira Herbert Richards. Cinevídeo. Então essa escala ela vai mostrar pra gente ali uma variação de 0 a 10 graus, né? Na verdade ela vai de 0 até o infinito, porém a gente nunca teve um tremor de terra que passou de 10 graus na escala Richter. Então a gente fala que ela vai de 0 a 10. Cada grau aí nessa escala mostra um nível diferente de intensidade. Então, por exemplo, um terremoto de 2 na escala Richter, de nível 2 na escala Richter, ele foi cerca de 10 vezes mais intenso do que o terremoto de grau 1 e assim sucessivamente. Acontece, galera, que essa escala Richter ela só vai mostrar pra gente a intensidade do tremor de terra. Porém, ela não mostra muito bem pra gente o estrago que aquele terremoto causou no país. Como assim? Dependendo do nível de infraestrutura do país, do nível econômico, de desenvolvimento, de preparação do país, ele pode sofrer mais ou menos consequências do tremor de terra se a gente comparar com um outro país. Por exemplo, em 2010, a gente teve um tremor de terra de 7,3 ali na escala Richter no Haiti, que é um país muito pobre da América Central. E a gente teve mais de 200 mil mortes causadas por conta desse tremor de terra. Recentemente, no final ali de 2023, a gente teve um tremor de terra no Japão, muito parecido ali na escala Richter, até um pouquinho mais intenso do que esse que aconteceu no Haiti em 2010. Ele foi 7,6 na escala Richter. Porém, ele matou aproximadamente 50 pessoas. Por que a gente tem essa diferença tão grande em número de mortes, sendo que a gente tem tremores de terra muito próximos na escala Richter? É porque vai depender muito do número de pessoas que estavam ali naquela região atingida pelo tremor de terra, da infraestrutura do país, a preparação para responder a um tremor de terra, a infraestrutura dos prédios, o sistema de segurança, de atendimento às pessoas, hospitais, a infraestrutura também de deslocamento das pessoas, se elas estão bem treinadas. Então tudo isso está envolvido nas consequências de um tremor de terra. Então um país mais envolvido economicamente, socialmente, como o Japão, tendo um tremor de terra na mesma intensidade ali do Haiti, as consequências vão ser muito diferentes, beleza? Por isso a gente tem então uma outra escala, que é a escala de Mercalli, que mostra pra gente a intensidade do tremor de terra a partir das suas consequências. E a gente dá para medir melhor. Então, são duas boas escalas, a escala de Richter e de Mercalli, que vão mostrar pra gente a intensidade do tremor de terra e as suas consequências, para a gente comparar as consequências do tremor de terra em um país mais envolvido economicamente e um país mais pobre, como é o caso que eu falei para vocês do Haiti e do Japão. E o aparelho que nos permite ter essas informações sobre a intensidade do terremoto, até mesmo a sua distância com relação ali à superfície terrestre, o horário de chegada do tremor de terra, tudo isso a gente consegue a partir de alguns cálculos que são extraídos de alguns dados fornecidos pelo sismógrafo. Então esse aparelho que vocês estão vendo aí em funcionamento, a partir da interpretação dos seus dados, a gente consegue fazer cálculos, saber a intensidade, medida na escala Richter, né? A distância, o horário de chegada, então várias informações completas sobre o terremoto a gente consegue por meio desse aparelho, que é o sismógrafo. E algo que a gente chegou a comentar na aula de placas tectônicas é que aqui no Brasil a gente não vai ter tremores de tanta intensidade assim, justamente por conta da nossa localização, no meio, ali no centro de uma grande placa tectônica, né, que é a placa sul-americana, e bem distante das áreas de limites das placas, né, das áreas de encontro e de contato das placas, como vocês estão observando aí no mapa. Então, o fato do Brasil estar distante das áreas de encontro, de afastamento das placas tectônicas, faz com que quando cheguem tremores aqui no Brasil, esses tremores não sejam de tanta intensidade. O mais intenso que a gente já teve, inclusive, né, como curiosidade aqui no Brasil, foi o que ocorreu em 1955, no Mato Grosso. Foi mais de 6 na escala Richter, né, 6,6, o que é considerado algo ali entre moderado e forte. Nenhuma pessoa morreu devido a esse tremor de terra, né? Foi uma região que não era tão habitada assim naquela época. Mas a gente já teve outros tremores aqui menos intensos, com mortes, inclusive, né? Mas o mais intenso nunca chegou próximo ali, nunca chegou a 7 graus na escala Richter. Justamente então por conta da nossa localização. Assim também como nós não temos aqui no território brasileiro os chamados dobramentos modernos, né? Que seriam as grandes cadeias montanhosas, porque elas são formadas pelo choque, né? Pelo encontro das placas tectônicas. O Brasil estando distante dessas áreas de bordas, de limites das placas, né, de encontro, faz com que o nosso relevo seja de menor altitude justamente por isso, mas também, né, nosso relevo é muito antigo, está exposto ao vento, ao sol e à chuva que desgastam e rebaixam o relevo, né? Mas então não temos grandes montanhas no Brasil e nem tremores de tanta intensidade pela nossa localização na parte mais central de uma placa tectônica. Vimos o que acontece quando o tremor ele ocorre próximo à superfície terrestre, né? Ele vai gerar um tremor de terra, por isso o terremoto. Agora, se o epicentro daquele tremor for uma área oceânica, o fundo do oceano, a gente não vai ter um tremor de terra, mas sim um maremoto. Então a gente vai ter um tremor ali do mar, gerando como consequência ondas gigantes, que a gente dá o nome de tsunamis. Então, tsunami, que vem do japonês, né, significa ali ondas do porto, né, o nami seria ali onda, é o mar, e esse inicial tsu, né, seria porto. Então são as ondas gigantes que chegam até o porto, que chegam até a costa, até o litoral, então, gerando as tsunamis.
Então, o tsunami não é, um agente interno da Terra, é uma consequência dos movimentos das placas tectônicas, né, que vão gerar essa liberação de energia, esse abalo sísmico, e chegando próximo ali, né, no seu epicentro, numa área que é mar, que é fundo do mar, vai gerar o que a gente chama dessas ondas gigantes de tsunamis. Parou, desculpa interromper, mas só para não deixar que vocês se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, de curtir aqui o vídeo, deixar comentários, compartilhar com quem você gosta, para que a gente consiga manter o nosso canal. Beleza? A ajuda de vocês é muito importante, então vamos voltar para a aula. Um último exemplo aí de agente interno é o vulcanismo. O vulcanismo, galera, ele vai acontecer a partir da liberação de magma do interior ali da Terra, especificamente ali da camada do manto, o manto superior. Esse magma, então, ele é liberado e ele chega até a superfície. Quando ele chega na superfície, a gente dá o nome ali de lava, beleza? Então, lava e magma são quase a mesma coisa. O magma é essa rocha derretida que a gente tem no manto, e quando chega na superfície, a gente vai dar o nome de lava. Tem essa diferenciação apenas no nome, beleza? Então, magma no manto, a lava quando ela chega até a superfície, quando tem a erupção vulcânica. E vai ser muito importante a atividade vulcânica, porque ela vai ajudar a formar novas rochas, como a gente falou lá na aula de placas tectônicas, quando essa lava ela entra em contato com uma parte mais fria, seja ali o ar na superfície, ou até mesmo o oceano, quando a erupção vulcânica acontece no fundo do oceano, essa lava ela vai ser resfriada de forma muito rápida. Esse resfriamento dá origem a uma rocha, né? Quando a lava ela resfria, ela se solidifica e dá origem a uma rocha. Inclusive a gente tem aula aqui no canal sobre tipos de rochas, né? Seria aquela rocha ígnea, né? Ou vulcânica, magmática. Então aquela rocha que veio a partir do resfriamento da lava. Ela ajuda também a renovar a crosta terrestre, porque são novos materiais que estão chegando do fundo da Terra. Lava é rocha derretida e rocha é formada por minerais. Então, por isso também a gente tem muitas pessoas que vivem em áreas próximas a vulcões, inclusive vulcões ativos, porque geralmente o solo ele vai ser mais fértil, justamente porque a lava está trazendo minerais do fundo da Terra e vai fertilizar o solo. Outra coisa interessante, o Brasil, a gente não tem vulcanismo ativo há 80 milhões de anos, né? Já não tem um registro de erupção vulcânica aqui no Brasil. Não quer dizer que a gente nunca teve. Como eu falei para vocês, a gente pode ter terremotos, né, em áreas distantes de encontro, de afastamento de placas tectônicas, porque essas ondas sísmicas elas são liberadas pelo tremor de terra e elas são propagadas e podem chegar a áreas mais distantes. Então a maioria dos tremores aqui no Brasil acontecem por isso, essas ondas sísmicas que vêm de áreas mais distantes. A erupção vulcânica ela pode acontecer no meio de uma placa tectônica, por exemplo. Então no Brasil já ocorreu, porque a gente tinha falhas, áreas mais instáveis há milhões de anos aqui no Brasil, e por meio dessas fraturas, dessas falhas na placa tectônica onde o Brasil se encontra, o magma conseguiu chegar até a superfície. No período também que a América do Sul estava se separando da África, isso liberou muito magma, muita lava que chegou até a superfície. Tanto que na região sul do Brasil a gente tem um dos solos mais férteis do nosso território, chamado ali de terra roxa, que é um solo de origem vulcânica, muitos minerais. A gente já teve derramamento vulcânico, erupções vulcânicas aqui no Brasil, isso há muito tempo, né? Quase 100 milhões de anos. Mas então por conta de falhas, fraturas, que liberaram espaço para o magma chegar até a nossa superfície. Diferente do que a gente viu na previsão ali dos abalos sísmicos, a gente não consegue ter uma previsão com um período muito grande, né? A gente não consegue saber com tanta antecedência se vai ocorrer ou não um terremoto. Por isso, então, a importância de a gente continuar com estudos com os sismógrafos, né? Para a gente conseguir cada vez ser mais preciso e um tempo maior para previsão e alertar as pessoas para deixarem áreas de risco. Agora, nas erupções vulcânicas, a gente consegue prever com mais antecedência, porque a gente tem mais pistas que vai ocorrer uma erupção vulcânica. Então, geralmente, o vulcão que está mais ativo, ele vai dar alguns sinais que ele vai entrar em erupção. Então, ele pode aumentar o seu fluxo ali de cinzas que estão sendo expelidas do vulcão. Você pode ter uma expansão da crosta ali próximo, né? Pode ter um inchaço da crosta terrestre próximo ali da boca ali do vulcão. Então, tem alguns sinais, além, claro, né, de tremores de terras que a gente pode associar com uma possível erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica, ela é dividida em dois tipos. Você tem aquela que é mais suave, a gente chama de efusiva, é aquela que a gente tem apenas ali o escorrimento da lava na superfície, né? Não tem uma grande explosão, e ela está mais associada à formação de rochas, né? Porque esse rio de lava que vai saindo do vulcão, ele vai se solidificando ao longo do tempo, dando origem a novas rochas, fertilizando o solo, como eu falei para vocês. E você pode ter aquela erupção que ela é mais explosiva, que a gente chama, então, justamente de uma erupção vulcânica explosiva, porque é como se fosse uma bomba mesmo explodindo. E aí ela vai liberar uma grande quantidade de materiais, que a gente chama de materiais piroclásticos. Ai, que delícia! Que demais! Tem esse nome aí diferente. Tem a ver com a liberação de cinzas, de fragmentos de rocha, de fuligem. Inclusive, né, esses gases que são liberados aí da erupção vulcânica reagem com os gases que tem na atmosfera e podem tornar a chuva um pouco mais ácida. Todas que ocorrem no mundo elas são ácidas, tem um pH menor que 7. Mas quando tem uma reação ali dos gases da atmosfera
hidrogênio, oxigênio com outros gases como enxofre, nitrogênio, essa chuva ela pode ficar ainda mais ácida, trazendo alguns problemas, né? Por exemplo, corrosão de algum tipo de escultura, pode prejudicar a vegetação, até mesmo a fauna de rios e mares. E a gente está acompanhando ainda mais, vocês estão observando, né? Algumas partes que a gente tem no vulcão, a sua passagem, consequências, né? Emissão de cinza, derramamento ali da lava, tudo relacionado então a erupções vulcânicas. Como curiosidade, eu coloquei pra gente uma animação que foi feita pela NASA entre 2015 e 2017, mostrando transformações no que era considerado até o final de 2023 a ilha mais nova do mundo. Uma ilha que foi formada a partir da erupção de um vulcão em Tonga, que é um país da Oceania. Isso mesmo, uma erupção vulcânica formando uma ilha. Acontece que quando a gente tem uma erupção vulcânica no oceano, a lava, juntamente ali com detritos das rochas, cinzas vulcânicas, podem se aglutinar, se resfriar, formando uma superfície sólida em cima do oceano, dando origem a uma ilha. Como é o caso das ilhas que a gente tem no Havaí, foram formadas dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Acontece é que eles esperavam que essa ilha não fosse durar muito tempo, porque as ondas, as correntes marítimas iriam levar ali esses detritos, não dando tempo deles se acumularem. Porém, surpreendeu a muitos, porque o que foi formado ali em cima do oceano foi muito sólido, como se fosse mesmo um cimento. E pode ser que essa ilha dure ali décadas, né? Passe de 30 anos. Uma outra curiosidade é que ela não é mais a ilha mais nova do mundo, porque no Japão, no final de 2023, começou a ter uma erupção vulcânica formando uma nova ilha. Inclusive, foi a primeira vez que a gente conseguiu registrar o início da formação de uma nova ilha. O que é bem legal para estudos, inclusive, fora do planeta. Porque essa superfície que é formada ali pela recém-criada ilha vulcânica é muito parecido com um solo que a gente tem, por exemplo, em partes de Marte. E como a vida vai surgir nessa nova ilha, pode ajudar a gente a entender, possivelmente, né, como a vida surge em outros planetas. Então são estudos muito legais. Outra curiosidade é que nessa mesma região ali, a gente teve uma explosão vulcânica em 2022, no início de 2022, e o som que foi produzido pela essa erupção vulcânica é considerado hoje o som mais alto já produzido pela natureza na história dos registros que a gente tem da natureza. Então olha que interessante, superou a erupção de um vulcão, o vulcão Krakatoa, na Indonésia, lá em 1883, que até 2022 era considerado o som mais alto já reproduzido pela natureza, tendo sido ouvido a milhares de quilômetros, cerca de 5.000 quilômetros. Nessa erupção vulcânica em Tonga, o barulho foi registrado a quase 10.000 quilômetros de distância, lá no Alasca. Então realmente foi um som muito alto produzido por essa erupção vulcânica e é considerado o som mais alto já produzido na história da humanidade. Quando a gente fala de vulcanismo, a gente não poderia terminar aqui nossa aula sem citar uma região que é conhecida pela grande quantidade de vulcões ativos. Cerca de 80% dos vulcões ativos estão concentrados nessa área que está marcada aí para vocês, chamada de Círculo de Fogo, também conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região que está ali a leste da Ásia, né? Pega ali o leste da Ásia, pega ali a Oceania, o oeste do continente americano, regiões ali como o Japão, o Havaí, o Chile, a Indonésia, Filipinas, são regiões conhecidas por grandes tremores de terra e por vulcões ativos. Então 80% dos vulcões ativos estão nessa região, justamente porque é uma área de encontro, de separação de placas, uma área de muita instabilidade geológica, que dá origem, então, a essas atividades vulcânicas tão frequentes. Então, para vocês verem, né, mais um exemplo da relação, de fato, entre movimentação de placas tectônicas, terremotos e, nesse caso, erupções vulcânicas, né, formação de vulcões ativos. Então está tudo muito conectado, o movimento de placas, com esses outros agentes internos, né, os terremotos e o vulcanismo também. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês curtem o nosso canal, gostam dos vídeos, das aulas, não deixem de se inscrever, deixar o like, de comentar aqui embaixo nos vídeos, deixar sugestões, dicas, críticas, sempre muito bem-vindas. E muito obrigado para quem ficou aí até o final. A gente se vê então numa próxima aula. Saudações geográficas e até a próxima.